Olá, turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Cândida, eu sou tutora da disciplina Responsabilidade Social e Ambiental no Agronegócio. Então, aqui nós estaremos aí fazendo uma breve aula do tema 1 do nosso conteúdo da unidade curricular. E a partir dessa aula, vocês terão uma atividade a ser feita. Então, vocês realizarão uma atividade. Essa atividade, ela conta frequência, conta a participação de vocês, presença, e também vale ponto para somar aí com a avaliação. Então, das introduções aí da nossa disciplina é em relação à compreensão da responsabilidade socioambiental. Mas que tema é isso? O que nós iremos abordar? Durante muitos anos, os recursos naturais eles foram utilizados como se eles fossem inesgotáveis. Então, não havia nenhuma preocupação em estar utilizando de forma adequada esses recursos. Desta forma, a sustentabilidade do meio ela foi ficando comprometida. Por volta da década de 1960, grupos sociais começaram a questionar os fundamentos do desenvolvimento. Então, simbolizado aí pelas máquinas a vapor, pelo capitalismo, pelo liberalismo econômico. Questões ambientalmente sustentáveis, ela não estavam na pauta dos administradores, nem mesmo do governo da época. Então, era um assunto que ele não era discutido em reuniões, não era discutido pelo governo. O tempo foi passando e começou essas discussões elas começaram a ganhar uma proporção maior. Então, a população ela começou a estar cada vez mais consciente da importância das questões ambientais. Mas não surgiu do nada, né, gente? A conscientização. Ela veio através de conferências, através de reuniões, aí começou a entrar aí na pauta do governo, voltando aí a questão de reuniões internacionais, Rio 92, e aí entrou a questão, né? Começaram a perceber que sem o meio ambiente não há produção. Para a gente compreender melhor esse tema responsabilidade socioambiental, nós vamos entrar aqui em alguns conceitos. Esses conceitos, eles acaba que às vezes tem algumas divergências devido à multiplicidade de entendimentos. Então, tanto no Brasil e no mundo começou a surgir uma pressão em relação a esse tema, né? E aí a gente pode dizer que houve uma convergência conceitual. Então, o planeta Terra é um só e nós sabemos cada vez mais globalizado. Então, esse tema, esses conceitos, eles precisam ser mais unificados, que é o que a gente vai perceber aqui. Então, precisou-se unificar, se tratando aí que o planeta Terra é um só. Então, o que vamos aprender, né, aqui na nossa disciplina? Qual a nossa compreensão? Principalmente que nós temos muitos desafios em relação às questões ambientais, desafios aqui na modernidade, que ajudarão a definir os conceitos de responsabilidade social e de sustentabilidade. E vamos também diferenciar um do outro. Alguns fatores e condições que influenciam o desenvolvimento sustentável. Na verdade, não existe um desenvolvimento em si, mas uma sociedade que ela opta pelo desenvolvimento. Então, aqui precisa surgir aqui, dessa sociedade, ela precisa decidir pelo desenvolvimento, que quer e de que precisa. Então, a gente precisa entender
que não é só uma questão empresarial, não é só uma questão do governo, mas também uma questão do todo, da sociedade, do indivíduo, do coletivo. Sociedade sustentável ou de planeta sustentável como pré-condições indispensáveis para o desenvolvimento verdadeiramente integral. Então, não podemos separar sociedade, governo, indivíduo, empresas. Então, para que haja um desenvolvimento integral verdadeiramente, quando se trata aí de responsabilidade social, de sociedade sustentável, então precisa haver aí esse consenso de ser como pré-condições indispensáveis para que haja esse desenvolvimento. Sustentável é a sociedade ou o planeta que produz o suficiente para si e para os seres dos ecossistemas onde ela se situa. Então, não adianta eu querer usar essa palavrinha sustentável pensando só no individual, pensando só na minha empresa, pensando só no governo. Então, para que seja sustentável, eu tenho que pensar na produção, que seja suficiente para si, mas eu também tenho que pensar nos seres daquele ecossistema. Então, eu vou produzir, mas onde eu vou produzir? Eu vou manter uma área de conservação, eu vou manter minha área de rio, das margens do rio intacta, ou eu quero somente o lucro, vou produzir de forma demasiada, sem nenhuma preocupação. Então, para entrar aqui a sustentabilidade, nós temos que pensar no usar esses recursos naturais, causando o mínimo impacto possível. Que toma da natureza somente o que ela pode repor. Então, eu vou ali produzir, vou utilizar uma área, mas eu vou sempre pensar se aquela área é no local adequado, se tem outra área que eu posso utilizar que não vá estar influenciando nas margens do meu rio, se não é uma área sensível como o topo de um morro, se eu não vou estar contaminando a água com agrotóxicos. Então, isso é pensar na natureza de uma forma que ela pode se recompor, se reciclar. E aí, quando a gente está falando nesse sentido de não pensar só em si, só na empresa rural, na propriedade rural, quando a gente pensa no todo, a gente está aqui na solidariedade geracional. Mas o que é isso, né? Solidariedade geracional. Pensar também nas futuras gerações. Se produzir hoje, mas pensando no amanhã, pensando nas futuras gerações. O que mais, né, que entra aqui nesses fatores e condições que influenciam o desenvolvimento sustentável? Boas práticas. Então, não tem como pensarmos em responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, se não começarmos a mudar nossos hábitos. Então, projetar um tipo de desenvolvimento que cultive o cuidado com o equilíbrio ecológico. Então, pensar no todo, no equilíbrio do bioma, do ecossistema, e funcione dentro dos limites impostos pela natureza. Então, hoje nós sabemos, fato, é a realidade que a natureza ela tem seus limites, os recursos eles são finitos. Então, não tem como mais a gente consumir de forma exagerada e não pensar nesse limite, porque tem o limite. Não se trata de não consumir, mas de consumir de forma responsável, responsavelmente. E então aqui, para que a gente tenha essa sociedade ou planeta sustentável, nós temos que somar o equilíbrio ecológico com o consumo consciente. Então, é como a gente viu ali no slide anterior. Não é não consumir, mas consumir de forma que você vai se preocupar
a origem do produto que você está consumindo, se a empresa que você está adquirindo aquele produto, se é uma empresa que ela respeita as questões ambientais, se é uma empresa que ela respeita seus trabalhadores, se o preço é justo do que você está consumindo, e lembrar que tudo aqui que você consome, você vai gerar algum tipo de resíduo e esse resíduo ele vai ser deixado na natureza. Então, vamos pensar na questão da empresa rural. Então, para a gente produzir, nós precisamos de insumos, precisamos de semente, precisamos, quando a gente já estabelece um plantio, precisamos cuidar do manejo dessa produção. Então, nós vamos utilizar inseticidas, herbicidas, e tudo que nós utilizamos vai gerar o resíduo. Então, quando a gente utiliza, onde que nós vamos descartar esse material que foi utilizado, essas embalagens? Será se nós vamos estar contribuindo para esse equilíbrio ecológico? A gente vai descartar de forma correta ou não vai ter nenhuma preocupação com relação a isso? Então, para que a gente se torne uma sociedade ou um planeta em desenvolvimento, caminhando aqui para o desenvolvimento sustentável, temos que somar esse equilíbrio ecológico com o consumo consciente. E aí, quando se trata aqui de responsabilidade socioambiental, respeito ao meio ambiente e às políticas de sustentabilidade. Então, existe toda uma cadeia aí de políticas, diretrizes que devem ser seguidas pensando nesse equilíbrio. E ao longo da nossa disciplina, nós iremos abordar bastante, nós iremos nos aprofundar mais. Mas aqui a gente está fazendo uma breve introdução para esse início das nossas atividades. Então, todos são responsáveis pela diminuição das desigualdades e pela preservação do meio ambiente, como eu já comentei em slides anteriores. Não é só o governo, não são só as empresas, somos todos nós, governo, empresas, cidadãos. Todos têm que estar, todos devemos estar inseridos, respeitando essas políticas de sustentabilidade para que a gente possa realmente caminhar para o desenvolvimento. E uma das práticas que nós podemos utilizar, que um exemplo, que são inúmeros que nós vamos discutir aqui na nossa disciplina, então um desses exemplos são os 5 R's, que aqui eu trouxe só 3 para a gente comentar. Reduzir. Então, o que nós podemos reduzir? Podemos reduzir o consumo de água na nossa casa, na nossa propriedade. O que nós podemos reutilizar? Então, tem alguns materiais que podem ser reutilizados. E o que deve ser separado para reciclagem? Então, só com essa mudança de hábitos, utilizando essas práticas, é que a gente pode estabelecer relações mais harmônicas com o meio em que vivemos e pensando no consumidor e também no meio ambiente. Agora, gente, vamos entrar aqui em questões relevantes quando se trata desse tema de responsabilidade socioambiental. Uma dessas questões é o crescimento populacional, causa sérios impactos ao meio ambiente. Então, isso aqui não é segredo, não é, como é que eu posso falar para vocês? Na verdade, não é segredo, não é a palavra, causa sérios impactos sobre o meio ambiente, desenvolvimento da indústria, do comércio, aos diversos serviços ao meio rural e meio urbano, afeta diretamente a qualidade de vida das populações. Então, aqui a gente pode pensar nesse crescimento populacional sendo um crescimento que ele não respeita aí os limites impostos pela natureza. Por exemplo, nós temos exemplos de diversas cidades brasileiras que foram crescendo de forma desorganizadas, e aí houve construções de casas, prédios em locais inadequados, e acaba comprometendo a estabilidade daquele local, a estabilidade do solo,
a captação de água da chuva e, consequentemente, desastres futuros, né? Então, quando a gente pensa aí numa favela em cima de um morro, uma área totalmente imprópria para construções de casas, foram feitas porque houve esse inchaço de pessoas, esse crescimento, esse aumento da população. Muitos não tinham condições de comprar uma área em um local plano e acabou indo para essas áreas que são impróprias. E a realidade é que a população mundial atual é de 7,84 bilhões de pessoas e a estimativa é que possa chegar a 9,6 bilhões até 2050. Então, com relação aos recursos naturais, ao meio ambiente, esse crescimento da população também nós podemos dizer que é um desafio. Então, o aumento da população, então se essa população ela cresce, também vai aumentar os desafios para um crescimento econômico compatível com a preservação do meio ambiente. Então, o que a gente percebe é que ao longo desses anos não foi compatível, né? Claro que agora essas ações já vêm aumentando, já temos muita legislação que se enquadra nessa compatibilidade, né? Buscando esse desenvolvimento de forma compatível com a preservação do meio ambiente. O Brasil, aí nós sabemos que possui grande responsabilidade aí quando se trata desse aumento populacional. Por que o Brasil, reconhecido internacionalmente como um dos principais produtores de alimento, aumentar os investimentos e estimular a inovação tecnológica? Então, bem aqui, pessoal, nós temos aí uma das soluções, se nós podemos dizer assim, para esse desenvolvimento, estimular a inovação tecnológica, visando o desenvolvimento e o equilíbrio ecológico. Criação de políticas públicas que desenvolvam o agronegócio sem esgotar os recursos naturais do país. Outra questão relevante é o trabalho infantil. Então, o relatório da Organização Internacional da OIT, 1.668 milhões de crianças trabalham como trabalho infantil. 120 milhões têm idade entre 5 e 14 anos e cerca de 5 milhões enfrentam condições análogas à escravidão. Então, é outra questão que tem que ser colocada em pauta aqui para a gente discutir na nossa disciplina. Trabalho análogo à escravidão. A submissão do trabalhador a trabalhos forçados e a jornada exaustiva, a sujeição de trabalhador a condições degradantes de trabalho, restrição da locomoção do trabalhador, a vigilância ostensiva no local de trabalho por parte do empregador ou do preposto. Então, quando se fala que essa questão do trabalho infantil, do trabalho análogo à escravidão, entra aí na responsabilidade social. Então, o que esse trabalhador, o que esse empregador, como ele está tratando os seus empregados? O salário ele é justo, é compatível com a função? O local de trabalho ele é adequado? Então, tudo isso para que se esteja dentro da legislação, dentro das normas e sendo responsivo com a questão social, tem que estar enquadrado dentro das normas, pensando aí na qualidade de vida desse trabalhador rural. E agora, gente, eu trago aqui algumas perguntas para que vocês se aprofundem aí no tema 1 da nossa apostila, no tema 1 da nossa unidade curricular, e aí vocês venham a responder essas 5 questões que foram propostas. Então, a primeira, como conciliar o aumento da produtividade com a preservação do meio ambiente? Então, vocês vão estudar, vão ler
vão refletir, vão colocar aqui o que vocês acham, o que se deve fazer para conciliar. Cite exemplos na sua realidade local ou que você conheça de cadeias produtivas sustentáveis, descrevendo aspectos relacionados às questões sociais, econômicas e ambientais. Então, se você não conhecer, você vai pesquisar aí na sua cidade, empresas rurais, propriedades rurais, ou até outras empresas que pode ser até na cidade, mas que trabalham com produtos do campo. Qual o papel do técnico em agronegócio para a promoção da responsabilidade social e ambiental da empresa rural e propriedade rural? Quais os maiores desafios que você identifica para o alcance do desenvolvimento sustentável no campo? Então, eu deixo aqui essas perguntinhas para que vocês respondam, pesquisem, comecem aí nossos estudos da nossa disciplina. Desejo para vocês bons estudos e até breve nos nossos próximos encontros.